tarde para todo mundo. Já vou direto aqui agradecer Rafa Garcia, que está aqui com a gente aqui. Rafa, muito obrigado. Canal Mundo Azul vai falar muito de Cruzeiro e também do futebol mineiro aqui hoje, bater esse papo com a gente. E já vou fazer uma observação para o pessoal. Veio com traje, dando aquela homenagem, aquele momento especial para o nosso saudoso Tião das Rendas. Tião das Rendas. Quem lembra, lembra. Já fecha no Rafa aí, por favor, pessoal. Já fecha aí, ó. Olha o estilo. Olha o estilo. Olha o dinheiro do jogo. Olha o Tião aí, ó. Olha o Tião. Olha o dinheiro do jogo. Valuzão, satisfação mais uma vez. Igualmente, meu amigo. Só voltinha aqui, né, pra gente irmão? cumprimentar a dupla de Thiagos, que sempre tem muitas informações. E hoje não, mas ontem já caiu como uma bomba nas redes sociais a reviravolta na negociação do zagueiro Bruno Valdez, que agora, gente, vai pro Boca. Tava certinho de vir pra cá. Já estava com passagem comprada para hoje. Ia ter sentar, negociar, acertar os últimos detalhes com a equipe do Cruzeiro. Muitos torcedores do Cruzeiro, até a gente também, nós jornalistas, a gente já fazia aquela escalação do Cruzeiro, já pensando no Valdez ali, entre os 11 titulares da equipe do Cruzeiro. Seria uma grande contratação para o Cruzeiro. Aí agora, eu já jogo para o Thiago Fernandes. O que aconteceu, qual foi o detalhe que complicou tudo isso para a vinda do Valdez aqui para Minas Gerais? É o contrato, né, Elton? Boa tarde a todos. Vou até mandar um abraço aqui pro cruzeirense Romeu, que eu conheci na última sexta, gente boa pra caramba. Tava contando com o Bruno Valdez no time do Cruzeiro em 2023. Foi a questão contratual que pesou. O Cruzeiro tinha oferecido $700 mil por temporada ao Valdez. O Boca ofereceu $720 mil por temporada ao Valdez. A proposta do Cruzeiro era por 2 anos e a proposta do Boca Juniors por 3 temporadas. Então é um contrato um pouco melhor no Boca Juniors, inclusive com 1 ano a mais de contrato no clube argentino. Além disso, o Boca vai se responsabilizar pelo pagamento da moradia do Valdez na Argentina. Isso também pesa a favor da ida do Valdez para a Bombonera, pela decisão do jogador em defender o Boca Juniors. E só um comentário a respeito disso, para mim, Elton Novaes, Alê, Valu, Rafa, coisa de mau caráter, né? Se eu dei só minha palavra para você, eu tenho que cumpri-la, né? Independentemente do que vier daqui para frente. Eu já tinha passagem comprada, era esperado em Belo Horizonte hoje. Hoje ele faria exames, assinaria o contrato, que ele recebeu na última sexta-feira, o contrato do Cruzeiro. Então, coisa de pessoa mau caráter, porque se eu dei minha palavra para você, eu tenho que cumpri-la. O Valor, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Pessoa mau caráter forte. Mas assim, você discorda, Ale? O Bruno Valdez estava totalmente encaminhado, é o famoso. É por isso que a gente sempre fala que muitos jornalistas falam e o torcedor às vezes fica meio grilado. Só falta assinar. O só falta assinar é uma coisa muito grande dentro do futebol. Ale, mas pegou mal essa situação. A passagem estava comprada para hoje. Realmente ficou uma coisa estranha, a não ser que a conversa não tenha sido assim, né? Tão definitiva assim como a situação sugere, né? O Valdez, por exemplo, não tenha apalavrado. Né? E aí, mas tinha dado ok, hein? Mas talvez chegue pra gente de uma outra maneira, enfim. De qualquer forma, eu acho que isso vai acontecer na vida do Cruzeiro, como vai acontecer na vida de qualquer outro grande clube. Na Série B, os jogadores ali que são do nível da Série B, o Cruzeiro só apontava e eles já vinham. Na Série A, a gente já viu que não vai ser assim. Foi assim, por exemplo, com o Raul Gustavo, tinha conversas adiantadas e ele não veio. Foi assim agora com o Valdez. Porque a concorrência é mais forte, né? E não adianta só vender o projeto e o sonho. Os caras querem um pouco mais, como explicou o nosso querido Slot da informação. O Valu, é um segundo caso semelhante de pegar um jogador que nos primeiros momentos dele, ele já meio que mostrava que toparia entrar em leilão. O Romero, para mim, também entrou em leilão com o Cruzeiro. Surgiu proposta do Inter, tinha proposta do Cruzeiro, ele falou que existia um amor com o Cruzeiro e depois foi parar lá no México. O Valdez também, você acha que ele estava levantando meio a bola para vamos entrar num leilãozinho porque eu gosto do dinheirinho?
Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos, telespectador. Eu discordo um pouco. Eu vejo situações um pouco distintas. Eu acho que o caso do Romero é mais a questão do Independente, que queriam dinheiro para liberar, mas é claro que a decisão final de ir para o México não foi do Independente, foi do jogador do volante. Ok. O caso do Bruno Valdez, desde o primeiro momento que ele ficou livre do América do México, ele começou a ouvir todos, sem dar uma preferência para algum. Por exemplo, o caso do Alisson, o volante que saiu da Ponte Preta, quando ele ficou livre, ele deu a preferência para o Cruzeiro. Se não se resolvesse com o Cruzeiro, aí sim começaria a ouvir outros. O caso do Bruno Valdez é um pouco diferente, porque o Bruno Valdez até... no avanço dessas informações, inclusive o Samuel Venâncio trouxe, ele já estava com passagem comprada. Então, é muito além daquela... Sabe, estava tudo certo para o jogador chegar hoje a Belo Horizonte, está passando por exames nesse horário, por exemplo, e para ainda no dia de hoje, quem sabe, assinar contrato. Ele viria com o advogado também. É direito do atleta. Agora, o que mais me deixa feliz, sinceramente, nessa história toda, alguém vai falar, pô, tem alguma coisa que te deixa feliz nessa história? Tem. É a postura do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, alguns anos atrás, 5, 4 anos atrás, ele começava a brincar de acelerar. O que é isso? O Boca melhorou a proposta? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos te pagar 3 vezes mais em um contrato de 4 anos. E é por conta deste tipo de ação que o clube chegou onde chegou. O Cruzeiro hoje, literalmente, só vai até onde a água bate no pescoço, daí pra lá não. Perfeito, perfeito. Eu também concordo nessa questão que o Cruzeiro há muito tempo aí entrava nessas negociações, sempre aumentando o salário de atleta e fazendo o que o atleta queria sem pensar no que poderia acontecer com o clube. Ô Rafa, eu te pergunto, você como grande cruzeirense que você já estava colocando o Valdez nos seus 11 iniciais para a temporada? Acho que não só eu, né, mas como todo torcedor do Cruzeiro já estava, né, já tinha dado a palavra. Uma coisa muito feia, né, acho que um dos pilares, o Thiago colocou muito bem, um dos pilares que forma o caráter de uma pessoa, um deles é a palavra, né, então faltou a palavra, o Thiago colocou muito bem, né, o que caracteriza aí a atitude do nosso Bruno Valdez, que deixou muito claro também, né, desde o início da semana passada, quando ele dá uma entrevista a uma rádio paraguaia e fala, olha, estou avaliando, até então a melhor proposta é a do Cruzeiro. Naquele momento, para mim, ele deixou muito claro que ele estava aberto a ouvir propostas maiores. Chegou uma em cima da hora. Foi a postura do Cruzeiro excelente, como o Valu colocou, muito boa na minha opinião. Vai com Deus, que seja feliz para lá e que venham jogadores que queiram, de fato, estar no Cruzeiro, né? Excelente é só para a camisa do Agostinho Carrara. Minha opinião particular. É homenagem pro Tião das Rendas. O Tião das Rendas, aqui em Minas tinha um personagem que era o Tião das Rendas. Às vezes até o pessoal puder puxar aí para colocar, porque tem muita gente jovem aí que não vai lembrar do Tião das Rendas. Mas André, se puder puxar uma imagem aí, e outra fazer do Agostinho também, do Agostinho. O Agostinho também, o Ale tá colocando aí, coloca um trio aí pra gente fazer a eleição aí. Hoje o Rafa veio homenagear quem? O Agostinho ou o Tião das Rendas. Agora eu te pergunto, Ale, o Cruzeiro, quando o Raul Gustavo não veio, ele foi ao mercado para tentar o Valdez. O Valdez não vindo, vai para o mercado novamente para tentar um jogador, porque o Raul Gustavo era aquele jogador que viria para ser tipo o xerifão da defesa do Cruzeiro. Aí não vem, aí vai em busca do Valdez. Também materializou na frente do torcedor que esse seria o xerifão. Ainda tem que buscar um xerifão? Não sei se xerifão é a palavra, mas um zagueiro com nível de titular do Cruzeiro, né? Um zagueiro que chega, o Raul Gustavo, o Valdez, são caras que chegam o Pesolano e entregam o colete para eles. Eu acho que o Cruzeiro vai atrás desse jogador, talvez não com muita pressa. Eu acho que o Cruzeiro já conseguiu muito mais do que a gente esperava em termos de montagem de elenco. Então, acho que vai ficar observando o mercado, vai ficar atento. É uma posição que é carente no meu modo de entender também. Então, acho que vai ficar atento ao mercado para um titular da zaga. Ô, Rafa, dá para esperar? É para esperar? Ou você acha assim que o Valdez elevaria o nível da defesa do Cruzeiro? Ok, beleza. Mas para esse primeiro momento, se deu errado isso, tira o pé um pouco e vamos pesquisar melhor, buscar melhor. O importante, né, é o Cruzeiro tentar, a diretoria do Cruzeiro tem uma taxa de assertividade no mercado muito alta, né? O importante é continuar tentando manter essa taxa de assertividade, né, de jogadores que de fato dão certo no clube. Se precisar de mais um tempo, né, acho que o Cruzeiro tem esse tempo para ir bem no mercado. O mercado é o seguinte, o jogador sai mais caro se você errar, na minha opinião. E aí, Valor, você também tem essa ideia que o Rafa tem, que
tem que ter calma, não tem que se afobar, tem que aguardar e deixar até o Campeonato Mineiro começar e saber o que tem agora. Estamos na semana do início do Campeonato Mineiro, se tudo der certo. É fundamental ter essa paciência, né? Mas de deixar os prazos mais adiante, eu acho que a diretoria de futebol não vai trabalhar assim. Até porque o Cruzeiro já demonstrou que não trabalhava, por exemplo, só na frente do Valdez. Vamos atrás de um zagueiro. Agora, não. O Cruzeiro trabalha em várias frentes. É só a gente observar as outras posições que o Cruzeiro trouxe. É verdade, não teve êxito em alguns outros vários atletas, mas se trabalha eu tenho certeza que neste momento existem outras frentes de zagueiros trabalhando. E o Thiago já bateu, já mostrou balançando com a cabeça assim, que o Cruzeiro não vai se afrouxar agora não, vai pra cima. Vamos buscar um zagueiro, Elton, e é importante frisar que essa gestão tem a busca principal também ali por jogadores do futebol sul-americano. O que faz hoje a diretoria do Cruzeiro? Ela tem olheiros espalhados pelo Brasil, inclusive tem um caso de um cara que me contou que ele seria contratado pelo Cruzeiro para trabalhar em São Paulo. Então ele seria contratado para atuar em São Paulo como olheiro do Cruzeiro. Tipo no interior, ali, buscar observando o jogadores. Campeonato Paulista. Essa diretoria do Cruzeiro vai buscar jogadores e vai buscar jogadores espalhados aqui na América do Sul, seja no Brasil, seja no exterior. Existe hoje sim uma série de zagueiros que são monitorados pelo Cruzeiro. É que a situação afunilou com o Valdez e estava muito próxima de um acordo de fato. O jogador estava sendo esperado em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro naquele momento ele tinha tirado o pé um pouco nas outras negociações. Mas o Cruzeiro nunca descartou outros zagueiros chegarem nessa janela de transferências. Então vai buscar sim um zagueiro depois dessa negociação com o Valdez dar errado. Bom, a gente vai discutir bastante a respeito disso, vai falar muito, mas agora, meus amigos, vamos falar da Rejuvenesce, maior referência em transplante capilar do Brasil. Vem pra cá, Francis. Boa tarde, amigo. meus Quanto amigos. tempo? Boa tarde, que saudade Tava que de eu férias. estava desse ambiente, Eita, dessa turma maravilhosa. Dessa turma que não corneta nem um pouco. Jamais. A gente nos bastidores aqui. É. Isso, olha, é cada informação. A gente ia ser um sucesso no Brasil inteiro. Mais ainda. Mas eu tô vendo que hoje o bate-papo aqui do bicho tá pegando. E principalmente sobre palavra. Exatamente. Não é verdade? É o que está girando agora com essa situação do Cruzeiro. E eu estou aqui poder falar o quê? Porque eu garanto o que eu falo. A minha palavra não tem volta. E o que eu falo para você? Que a Rejuvenesce não vai medir esforços para ajudar você a realizar o seu sonho da calvície. E eu falo isso por quê? Porque nós sabemos do potencial da Rejuvenesce. O que você está vendo aí agora na sua televisão é um pouco da nossa estrutura. Eu tenho orgulho em falar que nós temos, talvez, a maior clínica de transplante capilar do Brasil. E isso tudo aqui em Belo Horizonte, na Contorno, quase esquina com Afonso Pena. Nós temos hoje mais de 70 pessoas em nossa equipe voltadas para resolver o seu problema de calvície. O transplante capilar é o primeiro passo para a solução da calvície. E nós temos lá, além do transplante capilar, toda a parte de terapia capilar. Nós temos 1 ano de acompanhamento pós-transplante. Me perguntam muito, poxa, e a quantidade de folículos? Nós não temos, vamos colocar sempre o máximo que der, um resultado natural. Nós democratizamos o transplante capilar em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil. Portanto, você que está escutando e tem vontade de realizar o seu sonho, porque eu sei o que é isso, porque eu realizei o meu transplante capilar. Entre em contato, 3195-8000, que nós vamos ter esse compromisso e essa palavra de ajudar você a realizar o seu sonho. Envie suas fotos, como está aí agora na tela, para 3195-8000. Nossa equipe já vai bater um papo com você. Palavra do diretor. Um beijo a todos vocês. Não vai mudar igual o Valdez. Não vamos mudar. Palavra do diretor. Um beijo a todos vocês e fiquem com Deus. Show de bola, Francis. Bom, curtiu bastante as férias, né? É, Francis, você é danadinho. E aí, Tiagão, eu quero saber agora, e aí? Vai ter Campeonato Mineiro nesse final de semana? Será julgado nesta segunda o recurso da suspensão do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O problema é por causa de um embate entre o Betim Futebol Clube e o Ipatinga, envolvendo um problema nas inscrições dos atletas da equipe do Vale do Aço na disputa do módulo 2 do ano passado. Então esse imbróglio todo, essa dificuldade toda, nesse momento, pra gente saber. Thiago, você pesou tanto o Campeonato Mineiro, você falou tanto de Campeonato Mineiro, Thiago.
Zicou. Que aí vem um negócio Zicou, desse pra Infelizmente teremos segurar a Campeonato gente. Mineiro, Léo. Infelizmente teremos, Ô, do jeito que é Thiago, disputado. cara, o Campeonato Mas Mineiro. já no outro fim de semana? Já nesse fim de semana. Infelizmente. Porque Ô, Thiago, não fala o ideal isso seria não, que os Thiago. clubes tivessem um tempo maior de preparação, o Brasileirão começasse caras estão se agora. preparando desde o ano passado. Parou. Nem do ano passado O período preparando. maior de preparação, a Foi um volta mês, dos né? jogadores... Foi um mês. Não, Thiago, olha só. Resultado dia 14 de Resultado dezembro. dia 14. Tem um mês e 2 Isso dias. É muito. Antes tinha Não. 15 dias, não era lei? 15 horas. Não, Quer era dizer, a temporada. o cara voltava e já tava jogando. Não, tinha que ter tempo maior de férias, tempo maior de preparação, iniciar já com o Campeonato Brasileiro, que é o que todo mundo quer de fato. Assim, vai chegar uma hora que naquele momento da temporada ninguém nem lembra quem foi o campeão estadual. É difícil mesmo, a gente fica parando, pensando, por exemplo, quem foi o campeão carioca do ano passado, Elton? Fluminense. Raros os que lembram isso de cabeça. Não, mas é verdade, me atrapalhou. Me atrapalhou. Mas são raros os que lembram isso de cabeça. Cara, sinceramente, é uma situação que pra mim, poderia ter mais tempo aí pra ter preparação do Campeonato Brasileiro. E começar já de uma vez o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Mineiro é ruim demais, os campeonatos estaduais são ruins demais. Assisti ontem a Corinthians e Red Bull Bragantino. Um daqueles que poderiam ser raros bons jogos no Campeonato Paulista. Foi horrível. E o Corinthians acabou perdendo pro Red Bull Bragantino. Assisti o jogo do Flamengo ontem contra a Portuguesa da Ilha do Governador. Não tem competição. É um time completamente desfilando em campo contra outro horrível. Então, Mas aí é uma você tristeza. pega a contradição, como diz o nosso querido e saudoso Urso, né? É o labirinto. Do bagulho, né? Porque, por exemplo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino e Corinthians, Valu, você pode me corrigir, são dois times da Série A do campeonato. Então, deveria ser um bom dois jogo. times que poderiam estar fazendo o primeiro jogo, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não é isso? Poderia ser um bom jogo. E foi um jogo ruim. Por quê? Porque ninguém se preocupa com o estadual. Né? Não. Ninguém tá nem aí pra isso. É que sabe o que acontece Porque é com começo de o trabalho, Thiago? né? Não. Além dele realmente ser um elitista, né, um vagabundo, um safado, um ordinário, que a gente chama, o ano passado o campeonato não foi bom mesmo. O ano passado o Cruzeiro não estava ainda, Cruzeiro, né? Não era o Cruzeiro do final da temporada de 2022. Não estava um cabuloso, o América preocupado com as fases preliminares, e você sabe muito bem que as preliminares são muito importantes. Importantíssimas. E também o América não ficou nem entre os 4 do Campeonato Mineiro. E aí o Galo meio que nadando de braçada, ganhou o campeonato. Esse ano não. Esse ano até os menores estão melhores. O América não tem essa fase preliminar. O Cruzeiro está muito mais forte. Muito mais forte. Entendeu? E o próprio Atlético ainda vai ter que pagar uma dívida com o seu torcedor de 2022. Sim. Então vai ser o... Tudo isso pra justificar 2 jogos na final. Você também concorda com o Alê quando fala do Campeonato Mineiro, que vai ser um campeonato mais forte? E outra coisa, você gosta do Campeonato Mineiro? Tá vivendo essa expectativa para, poxa, quero ver logo o Cruzeiro em campo? Como que tá? O torcedor fica, principalmente esse ano, né, que o torcedor ficou mais tempo sem ver o time em campo, né, o torcedor fica muito ansioso. Desde novembro o torcedor cruzeirense, O torcedor fica muito ansioso, desesperado para voltar pro estádio. A gente que gosta do estádio, que tá lá, a gente fica doido para voltar pro estádio. Então o torcedor tá numa expectativa muito grande. O campeonato estadual, de uma forma geral, tende a ser melhor mesmo, a Ale colocou muito bem, o Cruzeiro. Em clássico as coisas já se equilibram normalmente, a gente viu ano passado, principalmente no primeiro jogo, principalmente no primeiro jogo, as coisas se equilibram. Hoje o Cruzeiro tem um time muito mais estruturado, né? E muito mais forte do que aquele do ano passado. E o Mineiro, eu acho que o campeonato estadual ele é tradicional, o que ele não pode, o que deveriam dar um jeito, já tentaram mudar aí a forma de disputa esse ano, né? De não atrapalhar, né? De não prejudicar, às vezes, um pouco a pré-temporada, mas o campeonato tradicional. Seria até interessante que os clubes do interior, que são tradicionalistas, precisam do campeonato estadual, tivessem uma forma de disputar ele até por mais tempo, alguma coisa assim. Para os clubes do interior é importantíssimo, né? Mas o ideal seria, né? Esse ano já diminuíram um pouco os jogos, Sim, né? diminuir as datas. Exatamente, esse ano já diminuíram um pouco as datas, justamente para ver se ajuda nessa pré-temporada dos clubes. É isso aí, é isso que a gente tem que abrir a cabeça do Thiago, né? Não, é que assim, Pra colocar lá dentro. a ideia entender do que Thiago, não que é dá igual a esse de outros campeonato. Santos, e eu concordo, em ligas nacionais, com calendários que sejam preenchidos durante todo o ano para o time menor e tal, eu concordo plenamente. Mas acho que não é o ideal, mas o estadual... Por exemplo, o Thiago falou uma grande besteira, uma das muitas que tem marcado a sua carreira. Quem lembra do estadual? Pô, o Fluminense ganhar do Flamengo ao final é muito significativo. Muito. O Palmeiras perdeu de 3-1 pro seu São Paulo, que Depois meteu 4-0. você não engana ninguém.
Você imagina a festa que foi no Allianz Parque no 4x0. O Internacional que não ganha o Campeonato Gaúcho, imagina... Desde 16. A febre, 16. mas tá na febre do rato. Sabe qual é o problema? Precisam de 16 rodadas de fase de grupos, depois mais o outro mata-mata para chegar nisso. Para chegar no que realmente importa no estadual. Então, o estadual é muito ruim. Mas a gente concorda Os que o estaduais são formato... muito ruins. Thiago, ninguém aqui concorda com a Não, fórmula. você concorda. Não. Você é apaixonado. Tem que fazer em Divinópolis. Todos os jogos em Divinópolis. Seria maravilhoso. Imagina um mês lá em Divinópolis, todos os times lá, seria lindo. Mas o que a gente pensa é reduzindo o número de datas, mas não tirando o Campeonato Mineiro do interior. Não, mas não vai tirar. Vai tirar os grandes do Campeonato Mineiro. Aí não dá. Por que não dá? Não, aí não dá. Eu já falei, isso é uma discussão aqui para vários programas, porque a gente poderia fazer assim, ó, hoje a discussão é só sobre o Campeonato Mineiro, porque só não dá por causa da federação, a gente vai pegar... É só por causa das federações que não dá, porque é como elas conseguem ganhar dinheiro. Porque sem os grandes seria difícil para que elas ganhassem dinheiro. Mas a CBF poderia ajudar nisso. Isso para mim é muito tranquilo de ajudar e assim, na minha cabeça é muito óbvio. A CBF deveria ajudar os campeonatos estaduais e financiá-los. Financiá-los para que eles durassem durante toda a temporada com os pequenos. Os grandes têm que se preocupar com o que são grandes na temporada. Não dá para pensar que Atlético, Cruzeiro, América e todos os times grandes do Brasil pensem em estadual. Eles têm que pensar em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. São 4 meses do ano destinados ao estadual. Eu quero só te fazer uma pergunta. Eu quero só te fazer uma pergunta com relação a isso. O Bragantino e Corinthians, que o Ale citou bem ontem, foi um jogo ruim, na minha opinião, porque eles estão começando o trabalho. Todos nós aqui sabemos, principalmente o Ale, que já esteve à beira do campo dirigindo atletas, que tem a coisa do ritmo de jogo. Já imaginou? Como é que faz, então? Eu acho que o estadual ajuda até nessa questão do ritmo de jogo. Como é feito na Europa, Valu? Não, os times fazem. Eu sou da América do Sul, Thiago. Mas como diz a música. Se eles são o nosso espelho, o nosso exemplo do que é melhor hoje no futebol. Podem ser por cartolas, mas se eles são o espelho e exemplo do que é o melhor hoje no futebol, infelizmente são eles que a gente tem que seguir. Não, lá os clubes fazem amistosos. Então, Atlético e Cruzeiro poderiam fazer amistosos. Não tem os amistosos na Europa são bem diferentes, porque as distâncias são curtas. Você pode fazer um amistoso com o Flamengo, um amistoso com o Corinthians, um amistoso com o São Paulo, um amistoso com o Palmeiras. Até o aspecto financeiro, faz na China, faz na Arábia, faz no torneio. Isso pode ser feito aqui. Isso pode ser feito aqui. E até melhor que seja feito aqui. Ou você acha que é melhor enfrentar o Guarani de Divinópolis numa situação totalmente capenga e que o time não consegue enfrentar e causar nada de dano ao seu adversário? Eu dei um exemplo do Guarani de Divinópolis por causa do Elton, mas enfim, ele quer te provocar. Não dá, cara. Porque você vai enfrentar o Guarani de Divinópolis, é um time frágil, é um time que não tem força suficiente para enfrentar Cruzeiro, Atlético ou América. E, cara, não é teste nenhum para nada. Thiago, além disso, existe o risco do jogador. E num estádio desse, machucar uma perna, machucar num lance por causa de gramado horrível, horrendo, porque é o padrão do futebol do interior. O Thiago tem hora que ele tá parecendo aqui um grande defensor das instituições clubes. Hora nenhuma você olha pra nada do torcedor, cara. O futebol só o que é. Como não? Você acha que o torcedor do Atlético quer enfrentar a maior população de Minas interior? Gerais? A maior população de Minas Gerais está na região metropolitana ou no restante do estado. O estado também quer ter os grandes momentos e as grandes possibilidades de enfrentar o Atlético, de enfrentar o América, de enfrentar o Cruzeiro. Mas é simples, Ou de ver isso seu é simples. time. Eu te falei isso De ver seu time, de ver o Cruzeiro, de ver o Atlético, a alegria do torcedor do interior. Cara, eu lembro numa oportunidade, os jogadores do Atlético em Patos de Minas, eles descem fora do estádio, lá é uma confusão. Então, os jogadores descem fora do estádio, entram em um portãozinho e depois vão pro vestiário. A torcida, a festa que a torcida fez para receber os jogadores ali naquele momento, cara, é uma festa que você fica encantado. Você fala assim, a essência do futebol, em muitos momentos, ela vem muito do interior. A paixão que você tem não combina com o profissionalismo que a gente exige no futebol. Não combina, Elton. Se você exige profissionalismo, esquece essa questão da paixão. Não dá para pensar desse jeito. Se você quer o futebol profissional do jeito que ele tem que ser, de fato, como ele é fora daqui, você tem que esquecer essa paixão. Dá para fazer isso de uma outra forma. Vai fazer um amistoso entre Cruzeiro e Flamengo no Parque de Sabiá, em Uberlândia. E aí os torcedores ali verão o Cruzeiro jogar, verão o Flamengo jogar. É um amistoso, pré-temporada. Vai lá, um estádio legal, um estádio bom o suficiente.
Mas para isso tem que ser um estádio bom. Porque não adianta pegar Cruzeiro e Flamengo e jogarem no estádio de Pato de Minas. Não adianta. A gente viu recentemente jogos da URT contra os times da capital lá. O gramado é péssimo. Não dá. Não, infelizmente, nem nas grandes arenas dos grandes clubes, o torcedor comum tem mais espaço. Não. Você não consegue ver um jogo, por exemplo, do Palmeiras no Aliança, se você não for sócio torcedor e tiver uma frequência muito grande. No Maracanã, ver o jogo do Flamengo, os grandes jogos, você também não consegue, por causa do valor do ingresso. Então, realmente, isso é com tristeza que a gente fala isso, mas o futebol deu uma elitizada braba, né? Então, essa é uma discussão, eu sempre falo aqui, eu já falei hoje mesmo, é uma discussão longa e que é boa de discutir. Se eu estivesse no boteco com o Thiago, eu já estava maluco. O Everton Guimarães tem um recadinho para você. Povo, atenção, atenção, porque eu falo há muitos e muitos anos aqui para você que compra um carro e parece que está pagando 2, compra uma van, parece que está pagando 2, compra um caminhão, parece que está pagando 2, que isso, compra uma moto, parece que está pagando 2, está perdendo dinheiro. E o caminho para você, de repente, recuperar até 80% que você pagou por juros abusivos embutidos no seu contrato, o telefone está aqui embaixo, 2566-2701. Você vai pegar o telefone e vai ligar ou chamar no WhatsApp, o número é o mesmo, para ligar ou para falar no WhatsApp. O número é o mesmo. Nossos consultores estão esperando o seu contato, porque o que você vai fazer? Você vai pedir para fazer uma consulta. A consulta você não paga nada. Mas olha, eu estou com um financiamento, ou tive um financiamento há algum tempo e tal, e eu queria fazer uma revisão para saber se há juros abusivos, uma consulta. Eles vão fazer a consulta. Se identificarem juros abusivos, que é o que quase sempre acontece, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. E se tem alguém ligando para você falando de busca e apreensão do carro, da moto, da van, do caminhão, nananina não vai entregar. Você vai simplesmente entrar em contato com a gente que a gente te ajuda. Agora, se você não tomar uma atitude, vai ficar realmente difícil. 2566-2701. 2566-2701. Para ligar ou chamar no WhatsApp é o mesmo número. A consulta é por conta do HG. Ligue agora, peça a consulta. Se identificar juros abusivos, você pode receber até 80% que pagou de forma indevida de volta. Que tal? Nada mal para esse início de ano, hein? Então ligue agora 2566-2701 e pare de pagar juros abusivos, até de repente para receber dinheiro de volta. Ligue agora. O Atlético venceu o Vila Nova por 4-1 em um jogo treino realizado na Cidade do Galo. Os lances na tela e vamos rodar e vamos mostrar esses lances aí pra gente discutindo. Tá na tela aí, Andrezão? Chama os Tá, Coralico. Chama os Coralico que ele resolve. Oi? Os Coralico. Agora, pronto aí, ó. Vamos falar a respeito desse amistoso. Ô, Thiago, esse tipo de amistoso aí você curte pra caramba, né? Não. 35 minutos, Não. 33 tempos de 35 minutos. 33 Thiago. tempos? Três Tempos de 35. de 35. Não, é interessante para ver qual o desenho que o time vai jogar, né? Mas eu acho que o adversário oferece pouquíssima. Você quer que traga o Então, Bayern de peraí, Munique, irmão? Thiago. Vai trazer o Bayern de Munique pra fazer amistoso? Esse é jogo, não, esse é jogo treino. Eu prefiro, Thiago. Eu prefiro que o jogo treino seja com o time reserva. Não, mas se eles Não, já mas fazem. ali utilizou todos. É o que eu prefiro. Ali utilizou bastante. Não, sim, é o que eu prefiro. Eu prefiro em momentos assim que o jogo treino seja com Mas com ele o já time faz B, isso. O time C, o time juvenil, o time de base. É que agora não dá pra jogar com o sub-20, que estavam na copinha, né? Acabaram eliminados ontem, mas eu prefiro que esses jogos sejam contra Cara, 3 times de bolas na base, trave? times do próprio clube. 3 bolas na trave já é Tem desafio. 3 bolas na trave. É desafio de youtuber. Mas é interessante ver esses jogos, então, Elton, só pra gente saber o que pensa o treinador, né? Qual que deve ser a escalação, ou qual deve ser a forma de jogar do time Olha, durante a esse gol temporada. aí foi do Hulk. Então os gols foram Hulk, Pavon e o Sacha 2 vezes. Ale, Sacha titular, hein? Não, pois é. É o Sacha, a gente mexe, o Valu também gosta muito dele, já falou várias vezes aqui a respeito dele. E aí começa um jogo treino, o Sacha faz. Esse aí foi o gol do Vila Nova, ó. É. Tomazel que fez o gol. A gente não está muito preparado para esse tipo de treinamento, né? Porque aí a gente já começa a fantasiar na nossa cabeça. O Sacha fez 2 gols. Gol do Pavon. O time ganhou de goleada. Isso aí não importa nada, mas não importa nada Exato. mesmo. Eu, inclusive, quando fazia amistosos, né? Eu sempre, por exemplo, treinava um jogador a menos, um jogador a mais. Tá nem aí para placar, né? Eu estava mais afim de desempenho coletivo e individual, de fazer testes. Só que no futebol profissional, ele não tem tanta liberdade, porque se você perde um jogo treino desse que não vale nada,
já começa uma pressão, já começa um disque-me-disque. O gol do Sacha, qualidade. Caraca, qualidade, hein, Ale? Não, e evidentemente pro cara estar com a camisa do Galo aí, ele tem que ter qualidade, senão é loucura. Mas, enfim, eu acho que é importante, até como motivação, porque os caras veem a mesma cara em vários jogos reduzidos, em treinamentos coletivos que nem usa tanto. Mas e aí quando pega um adversário diferente, até como motivação, é legal, você tem algumas situações de jogadas ensaiadas que você pode treinar sem que o teu adversário de treinamento já as conheça. Então tem vários aspectos positivos, tirando, evidentemente, a avaliação rasa e periférica de Thiago. Qual é o nome mesmo? Fernandes. Fernandes. Joga no Google, Mas o que assim, você eu acho interessante a gente estar acompanhando esses lances, né? Mostrando esses lances aí pro torcedor que vê, por exemplo, o último gol foi uma jogada do Johan pro Sacha. E são jogadores que muitas vezes aqui, quando a gente vai montar o campinho do Atlético, a gente não tem colocado esses atletas. Pois é. E aí eles mostram desenvoltura ali, mostram qualidade pro Cudê. Ô Valu, você acha que esse tipo de jogo-treino pode mudar a cabeça de treinador? Não. Eu acho que o Cudê está experimentando, né? Ele chegou ainda experimentando o quê? Aquilo que ele pensa como ideia ou ideias de jogo, né? Não sei se ele mexeu em mais de uma, mudou ali o desenho, enfim, mas ele ainda está experimentando. Agora, eu acho que o que vai mudar a cabeça dele com relação ao aproveitamento ou não são os jogos, para valer. Do Campeonato Mineiro, inclusive, viu, Thiago? É o conjunto da obra, né, Valu? Exato. Treino, amistoso, não acho que um cara vai arrebentar num treino e sair de início no primeiro jogo oficial da temporada, né? E dando a possibilidade também pra gente ver que o Hulk, que já tem essa questão de, ele gosta de bater faltas, já fez gol contra o Corinthians, por exemplo, em cobrança e falta, mas as duas faltas que foram mostradas ali, ele levou perigo para a equipe do Vila Nova. Então já vai mostrando também que essa atividade dele, a gente vai ver isso mais vezes durante a temporada. Você gosta, Rafa, desses treinamentos aí? Você tira alguma coisa? Esse te dá uma liberdade muito grande, né? Esse tipo de jogo treino dá ao treinador, né? O Ale colocou muito bem, uma liberdade muito grande dele poder mudar ali, alterar esquema tático e tal, um negócio, mas sem compromisso. Isso é muito importante. E quando a gente estava falando isso, volta a outro assunto, que é o do campeonato estadual, né? O estadual também é muito importante justamente nesse sentido, né? Para poder você fazer testes no time. As pessoas imaginam se começou o Campeonato Brasileiro para valer. Tudo bem, tem amistoso, mas o amistoso você não tem tanto compromisso com o resultado. Já pensou se a gente começasse na competição mais importante, né? Eu acho por isso que eu ainda acho, volta até naquele outro assunto, que eu acho que o estadual ainda é importante nesse sentido. No caso do Galo, inclusive, a fase preliminar da Libertadores, isso, né? O estadual antecede. Pois é, então. Que é muito pesado para o Atlético. Então o que acontece? Então, o estadual ainda é importante nesse sentido, né? Acredito que uma transição, alguma coisa para a gente passar para esses amistosos, demoraria uma mudança realmente completa, né? Na estrutura do futebol, que é assim desde sempre no futebol brasileiro. O Pedrinho explicou como que ele jogou a posição dele ali durante o treinamento. Nada é definido, né? A gente pode mudar de posições no requer da semana, mas nesse último jogo eu acabei jogando como meia esquerda mais para a ponta, que eles não jogam muito com os jogadores abertos, mais como meia esquerda para atacar e poder voltar na marcação também. Mas sim, poder voltar a jogar depois de bastante tempo que eu fiquei lesionado seriamente. Fiquei muito feliz pelo desempenho e acredito que eu venho crescendo cada vez mais. Thiago, que bom, né, que tá de volta aí o Pedrinho, depois de tanto tempo aí parado por causa da lesão que ele sofreu no Campeonato Brasileiro passado. Como que você vê aí essa primeira atuação dele, esse primeiro momento dele? É um jogador que acho que nem questão em relação a como eu vi nessa questão do jogo-treino, mas como ele pode ser usado. É um cara que pode ser útil ao Atlético. O grande problema nesse momento é que o valor para aquisição dele, os direitos econômicos fixados lá com o Shakhtar, são muito altos, tá? Estão entre 15 e 18 milhões de euros. E o Atlético não deve exercer essa compra desse jogador. É um cara que será interessante e útil durante esse primeiro semestre, mas muito dificilmente permanecerá no Atlético em definitivo, a não ser que haja uma composição com o Shakhtar para que esse valor reduza ou que o empréstimo seja prorrogado. Mas é um jogador que é útil, ele pode jogar tanto como meio-campista como atacante. Eu gosto, ele jogou. Eu gosto mais de lado, porque fisicamente, você, por exemplo, que é que posição você joga? Zaga. A zaga, né? Essa é a zaga, Valu? Vocês dois juntos? Sim. Todos gêmeos, lembra? André Luiz e
muito. André Luiz e... Putz, esqueci o nome. Alex. Exatamente, é muito parecido. Quando o meia vem receber essa bola, normalmente de costas para o gol adversário, ele tem... Primeira ação dele, normalmente, ele é proteger do seu marcador, né? Normalmente um volantão, e para tentar fazer o giro, para tentar articular algum espaço para que ele possa fazer a criação. Essa proteção não existe no Pedrinho. Ele é atropelado, ele é muito desconfortável para ele. Eu vi ele tentando atuar assim no Corinthians, muito desconfortável para ele receber essa bola de costas para o gol adversário. Pelo lado, ele recebe a bola cara a cara, frente a frente com o seu marcador, e aí ele tem muito mais possibilidade. Ele é muito frágil para fazer esse trabalho de meio campista, assim. De lado ele tá mais à vontade, né? Então prefiro. Mas vale lembrar que ele só foi titular nesse treino, assim, porque tiveram ausências, né? O Mariano não foi, o Paulinho não foi, tá com o Piriri, e o Patrick ainda nem foi apresentado. O Patrick tá ali, falei pra ele, sai daí logo, que tá ali na Savassi. Então sai, Patrick, tá sem a família, sai daí, pelo amor de Deus. Só vejo sozinho, só por enquanto, muda daí. Essa resenha a gente vai continuar no próximo bloco, fica aí 3 minutos e 5 segundos. Olá, estamos chegando para o nosso primeiro break aqui. Temos o que, Andrezão? Fala comigo no ponto aí. Tião nas cenas? Pô, bicho, vou só tocar o áudio aqui da galera. Quer saber? Me bota lá direto lá. Me bota direto no estúdio aí. Vamos botar aí, vamos zoar com a galera. Alô, Elton? Oi. Tá ligado? Elton Novaes, olha só o que a gente preparou aí. Seu pedido é uma ordem. Então vamos bota lá, na tela aí, Andrezão. O que a gente tem aí? Aí. Esse é o Tião das Cenas e o Rafa. Meu Deus. Boa, Rafa. Tá o pai, tá o filho, Tá o né? pai, tá o Pai, filho. tá filho. Tem Meu Deus do o céu. Agostinho Carrara? Bota o Agostinho Carrara aí na tela Aí, também, Agostinho. Andrezão. Já é mais o Tião, velho. O time do Tião. É o Tião. Eu acho que é mais o Tião Tião. da Tiaia ali. É o Ele Tião. tava falando pupagante. Aí, ó, Pupagante do jogo. Tatiana não conhece. Imita o Tião aí, Valor, pelo amor de Não, Deus. ele era. Ele Olha o dinheiro do jogo, garoto Rafa. Por pagante, 49.830. era assim, no rádio. Saudade, velho. Não tava pra entender nada. Saudade, Alguém tinha cara, que falar depois. Tinha que traduzir depois. Do nada, 40 minutos do segundo tempo, né? Bom demais. Grande Ele dava um Tião. grito. O Grande cara tava Tião. narrando o jogo. Você fez história. Que saudade. Ô, Tiagão, aqui tem uma galera que também mandou recado pra você. Aqui, ó, vamos começar pelo Zé Geraldo. mandei um beijo. O Thiago falou aí a respeito do Campeonato Mineiro. Eu não concordo com ele, não. Eu acho que o Campeonato Mineiro tem que existir sim, porque quem mora no interior é a oportunidade de poder ver o seu time do coração jogar. Aí, ó, Pra ele que tá ó o na lado capital, só romântico. comentando, não tem interesse nenhum. Mesmo, eu acho que o Atlético deveria, pelo menos, Atlético Cruzeiro e América, pelo menos com um time mesclado, disputar o Campeonato Mineiro. Aí eu concordo com ele, mas acabar jamais. O Campeonato Mineiro tem que gerar emprego para todos, entendeu? Gera muito emprego, tem que manter, assim. Uma boa tarde Qual a o nome todos. dele? Obrigado. E os empregados, Zé Geraldo. Grande Zé Geraldo. Mas a minha um. ideia não é acabar com o Campeonato Mineiro, é acabar com os grandes no Campeonato Mineiro. Os grandes não deveriam disputá-lo. Acho que o Flávio Silva sabe por quê. O Flávio Silva mandou por aqui, ó. Sabe por que esse cara não gosta de estadual? vai colar, Porque o São André. Paulo dele não tem chance de ganhar. Foi campeão há 2 anos. E nunca mais, né? Há 2 anos ele foi. Se for aquele. O Corinthians foi antes. Você viu aquela O Santos trend? foi antes. Você viu aquela trend? Tipo assim, você em 2013, você em 2023? Vi. A diferença do São Paulo nesses 10 anos aí é o quê? André. É o Paulista Sul-Americano. Sul-Americano, cara? É. Não, foi 2012. Sul-Americano 2012. É, a do ano Só o passado fica Paulista, então. devendo aí. Aí, que tristeza, cara. Se não tem estadual, vai ganhar o quê, papai? Ih. Eita, acabou o tempo, galera, nós vamos ter que voltar pra TV porque a discussão continua quente lá dentro do estúdio, ok? Valeu, galera, abração, até o próximo. Muito bem, meus amigos que estão construindo ou reformando. Aí no momento de fazer a parte hidráulica, você fica quebrando cabeça, olhando só preço, sem esquecer da qualidade. Isso aqui, Crona, eu tenho preço e qualidade para você. Soluções completas para água fria, água quente, esgoto, elétrica, tudo em acessórios, só nós temos.
Chegou aí com tubos e conexões e acessórios para fazer serviço na sua casa, você vai lá e confere. Se não tiver essa marca aqui, não aceite. Tem que ser Crona, porque a Crona é show, é muita tecnologia, é muita qualidade na matéria-prima e o resultado ninguém segura. É isso aqui. Ó, por enquanto estamos no verão, daqui a pouco inverno chegou. Linha CPVC Ultraterm, já conhece? Não conhece? Então vale a pena conhecer. Mais resistência, mais durabilidade, água quentinha para você num período que você não vai querer pagar energia. Que a água quente, fala com a gente. A Crona tem também. Linha Ultraterm CPVC é mais uma da Crona. Ó, aqui é qualidade, é inovação e tudo com muita confiança. Isso é Crona, é qualidade e confiança, é segurança para você, certificada pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Isso aqui é Crona. E se não tem no ponto de vendas aí perto da sua casa, chama a Tambasa, que é a Tambasa, a maior atacadista do Brasil, entrega para você. A Crona é show, meu povo! Fica bonitinho o Everton, assim, todo de pretinho, alinhadinho. Ficou bonitinho, viu? O que tá bonitinho é a situação do Natan. É, o meio-campo que é do Atlético. Não quis ir pro Fluminense. Agora, Thiago Fernandes. É, vai treinar em separado pra... Fernandes. Não entendi o que você disse. Thiago Hernandes? Fernandes. Não, Fernandes. Ah, tá. O Natan vai treinar em separado nesse início de trabalho no Atlético. Essa volta dele ao Atlético, lembrando, ele se reapresentou na última sexta-feira, dia 13, porque ele precisa agora se preparar fisicamente para ficar próximo dos demais. Pelo menos essa é a justificativa que o Atlético deu para o Natan e que o Natan acolheu e acatou de fato. Vai então fazer esse trabalho inicial em separado para que ele possa ficar 100% e chegar no mesmo nível dos demais que já estão treinando desde 14 de dezembro passado. Então, o Natan inicialmente faz esse trabalho à parte, em separado, com o Cristiano Nunes, preparador físico. Ele vai ser o responsável por cuidar do Natan neste início, mas depois vão ver o que fazer com o Natan. Se ele vai ficar nesse elenco ou se ele será emprestado ou negociado para algum clube. Só uma dúvida que me surgiu aqui agora. Existem casos de jogadores, quando a gente fala assim, ó, vai treinar em separado. Esse atleta vai treinar em separado. Ele treina em horário diferente que os demais e não tem contato nenhum com o elenco principal. Isso é o que vai acontecer com o Natan no primeiro momento e depois ele pode ser reintegrado e treinar junto com os atletas, ou a linha vai ser a mesma, que a gente já tanto acompanhou nesse futebol? Ele, a princípio, treina em horários diferentes. Então ele treina com o Cristiano Nunes, porque o Cristiano Nunes também participa desse trabalho junto com os demais jogadores do elenco, e aí para depois ele ficar à disposição do Natan, para que o Natan esteja 100%. A justificativa do Atlético é essa, para que o Natan esteja no mesmo nível dos demais jogadores. E aí depois vão definir com o Natan e com o staff dele se ele permanecerá no elenco ou se ele será negociado. Hoje, o desejo da diretoria e da comissão técnica é que o Natan não fique no elenco, é que ele seja negociado. O problema é que o Natan quer permanecer. A despeito de tudo que pensam dele nos bastidores do clube, ele quer permanecer. Então isso vai ser algo que vai ser empurrado para o final do mês. O problema aí do Atlético é a trabalhista, a famosa trabalhista. Você que processou tanta gente ao longo da sua carreira na comunicação, ele tem medo de dar alguma brecha para que os advogados do jogador consigam processar o Galo para não deixar ele trabalhar. Enfim, para essas coisas aí que os advogados sempre arrumam. Então eles estão seguindo direitinho, desde a antecipação de férias até um período, mas se chegar uma hora que não conseguir negociar o jogador, ele vai ter que fazer um trabalhinho ali junto com os demais. Ele não pode isolar pela vida toda o jogador, senão ele vai tomar um processo aí. Agora é muito curiosa essa situação, porque do lado do jogador, é claro que existe uma pressão para que o atleta seja reintegrado, mas também existe todo um cuidado com as leis trabalhistas. Sabe quando você joga uma coisa com, sabe? Pescador? Você deixa uma armadilha ali, uma arapuca. Arapuca. Mas o Galo não vai cair nessa, né? Evidentemente. Ô, Thiago, e tem informações também a respeito do Fábio Gomes? O Fábio Gomes acertou com o Paços de Ferreira de Portugal, né? E não permanece no Galo nesse momento. Ele foi emprestado até o dia 30 de junho e tem um valor para que ele possa ser comprado em definitivo. As partes ainda não divulgam, existe uma cláusula de confidencialidade que não permite essa divulgação de imediato, mas existe, de fato,
um valor pré-fixado para que o Fábio Gomes seja adquirido em definitivo pelo clube português. Mas não ficaria no Atlético, não estava nos planos do clube, tinha sido emprestado ao Vasco e também não estava nos planos do Vasco. Então é um jogador que acabou sendo emprestado ao Passos de Ferreira de Portugal até 30 de junho de 2023. Ô André, tem como que o torcedor do Atlético aí repercutiu a situação do Fábio Gomes? Tem? Vamos ver. Joga de terno, gênio da bola, sempre vai ser muito querido aqui. O cheiro é gol Fábio Gomes. Um grande abraço aos amigos torcedores do gigantesco Passos Ferreira. O pessoal tava numa zoeira só, hein? Abriu ali o Ale Oliveira de cada um. O Alezinho que mora no coração de cada torcedor do Atlético. O cara, lembra o Jardel, bola alçada na área, ele guarda mesmo. Ó, Ale, eu queria que você comentasse a respeito do Fábio Gomes. Joga de terno, novo Haaland. Joga de terno. Ô, Valu, só passar pelo Valu aqui antes. Valu, ele veio para substituir. É claro, gente, eu tô falando que quando saiu um atleta, quem veio foi esse. Quando saiu o Diego Costa, veio o Fábio Gomes. O futebol acontece em qualquer clube no mundo. Nenhum diretor de futebol, nenhum técnico vai acertar todas, né? Não, é impossível. E a gente já pode falar que o Fábio Gomes não deu certo, né? A essa altura do campeonato. Acontece, é do futebol. Agora, é sempre muito importante naquelas contratações que não tem como você adivinhar, né? Mas que você erre gastando pouco, né? O Ale sempre traz isso aqui pra gente com muita competência. O Fábio Gomes não deu certo. Essa que é a verdade. Se gastou pouco, eu não lembro, não. Foi 750 mil dólares. Pra mim é muito pra caramba. Ale, você gostou das zoadinhas da turma? Eu gosto da irreverência, né? Do bom humor, eu gosto bastante. E até porque o que não tem remédio, né? Então acaba virando conteúdo mesmo. Exceto algumas situações aí que realmente são muito extremas, né? E aí a gente procura evitar, ok? Por exemplo? Não deixa. Porque se procura evitar, eu vou falar, aí é loucura. Procura evitar. Fala pra gente. Daqui a pouquinho a Ale vai falar mais. E o 3 minutos e 5 segundos a gente tá de volta. Marca no cronômetro que me cobra. Olá, estamos chegando para o nosso break, segundo break aqui agora na tela dos donos da bola. Deixa eu tocar um áudio. Cara, toda vez que tem um punch hands eu perco completamente a concentração. Vamos tocar então o próximo áudio aqui do nosso amigão, vamos ver quem é. Dos donos da bola, estou falando aqui de São Francisco, é José Francisco. Zé Francisco agora. Do jogador. Ixi Maria, já acabou? Coisa não. Boa. Aí ó. O Cruzeiro. Quero o Valdez não vir no Cruzeiro. Já azedou, não presta para o Cruzeiro. Cruzeiro tem que ser coisa boa, coisa nova, coisa boa. Coisa nova. Obrigado a vocês. E o Valdez já tá na descendência, né? Já tá descendo a ladeira, já nos 30 anos. Esse aqui fica registrado, então, a opinião do nosso querido Zé. Trazer mais aqui que a galera mandou pro nosso chat. Quem mandou agora? Boa tarde, galera do Donos da Bola. Sou Natael de Itatiaiuçu. Sou flamenguista, mas assisto as notícias dos times mineiros, tirando eu e o resto da família. É toda cruzeirense. Top demais o programa. Abraço. E aí, o Beni, cara. O Beni tá sem fé nenhuma, que falou que eu acho que o Cruzeiro vai cair novamente. Rapaz, você não acha que não tem 4 times nesse Campeonato Brasileiro? Só 4. Só quero 4. Que não tão pior que o Cruzeiro, cara. Pô, o Cruzeiro tem técnico, cara. Acabou, cara. O Beni, realmente, Fabrício, fica a pergunta aí, cara. Se é um cruzeirense que tá desmotivado, triste, cabisbaixo, ou se é um atleticano corneteiro que tá descolado da realidade. Quem mais mandou mensagem aqui? O Max Tupi falou, concordo com o Thiago Fernandes. Alguém concordou com o Thiago Fernandes sobre o estadual. Aê, Thiagão. Falou aqui, ó, detalhe, o jogador do Corinthians torceu o tornozelo, o jogador é o Fausto Vera, ó, torceu o tornozelo, queria continuar, o técnico tirou antes de acabar o primeiro tempo. Um abraço. Então é isso, você não pode comprometer o seu campeonato inteiro, o seu ano inteiro, perder o Fausto Vera por causa de um jogo contra o Bragantino, assim, no início da temporada, né, gente? Pelo amor de Cristo. O Wagner do Castelo, aqui em BH, mandou aqui, estou louco para ver o Juan Christian jogar. Esse rapaz é bom demais, cara. O Bitoca falou que mandou uma mensagem falando, boa tarde, matéria do Valdez, quem ganhou foi o Cruzeiro, pois agora pode olhar outro jogador mais eficaz. Mas todo time mineiro deveria olhar para a base, onde podem surgir bons jogadores. Quem mais mandou mensagem? O Leonardo Martins aqui falou que ele é do Triângulo e perguntou onde fica Divinópolis. Mais ou menos assim, 100 km, 120 aqui de BH. É perto, mas não é.
Você entende, né, cara? É perto, mas não é. E por último aqui, o Gilson Félix falou que discorda do Thiago Fernandes em termos de taxar os times mais ricos. Ele tem um pensamento individualista. Fica aí a corneta na orelha do nosso Thiago Fernandes e vamos voltar porque o programa já está no ar de novo. E por falar em água, que o Ale estava falando aqui, você sabia que BH vai ter praia? Vem aí o Aquabit, o maior parque aquático de Minas Gerais, localizados a 5 minutos da cidade administrativa. O Aquabit vai ser o lugar perfeito para quem busca recarregar as energias. Tem a maior praia artificial do Brasil e ainda atrações de adrenalina, como tirolesas, toboáguas, uma área infantil enorme e muito mais. Últimas unidades da cota que te dá direito a 50 anos de isento de mensalidade. Então não perca tempo, clique no link abaixo e se informe sobre esse empreendimento incrível que é o Aquabit. Vem com a gente! E o América venceu o São Paulo de virada e passou de fase na Copinha. 2 gols de Renato Marques e outro de Matheus Henrique. Valu, o América sempre apronta na Copinha, né? Tirou o São Paulo, um dos grandes favoritos. Segue na competição, sempre faz bons campeonatos, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe americana. São Paulo caiu muito do ano passado para isso, cara. Ano passado, São Paulo foi semifinalista da Copinha. Teve um com cara, Alex, né, que saiu de lá, né? Com o Alex, inclusive, que era o treinador. E aí caiu demais do ano passado para esse. Agora é o Belete. Caiu demais do ano passado para esse. Perdeu alguns bons jogadores também. Alguns se profissionalizaram, que não tem jeito, né? Eles não teriam mais idade para disputar a Copinha. Mas uma boa vitória do América. O time do América é forte. Talvez dos mineiros seja o melhor hoje na Copinha. Eu tô gostando bastante do Cruzeiro, mas o Cruzeiro é pra gente comentar aí um pouco pra frente. Mas esse time do América realmente tem chamado bem a atenção aí. Você tá acompanhando, Rafa? Tô acompanhando demais a Copinha. O Cruzeiro que tá com um time sub-17 praticamente. O Cruzeiro é o time mais jovem, desde a última fase, o Cruzeiro tá com o time mais jovem. A média de idade do Cruzeiro é 17,3, é a mais baixa entre todos, todos os representantes entre todos aí, que ainda estão, né? E tem parada dura hoje, né? Parada dura. Daqui a pouquinho. E fim da linha para o Atlético na Copinha. O Água Santa saiu na frente, o Galinho empatou, mas nos pênaltis acabou sendo eliminado. Tá aí o primeiro gol do jogo, que foi de pênalti, né? Foi jogo do grupo, né? Eles estavam no mesmo grupo. Isso. E aí o Galo ganhou, e aí o Thiago Fernandes sabe muito bem o que é jogar contra o Água Santa lá em Diadema. Isso aí é coisa, vamos agradecer a Deus que tá todo mundo, sabe? É difícil? É mesmo. Você é casado com alguém de Diadema, não? Sim. E ainda agradeço todo dia de estar vivo. Mas Diadema tem um pessoal que comanda o futebol lá, o Facincano, meu amigo, que sabe muito bem. E eles fazem uma pressão. Vai pressão! Porra, irmão! Vai pressão. E ontem, na hora das cobranças de pênalti, além da pressão da torcida, veio a chuva também. Então, aí não tô dando justificativa aqui não, mas... E o Galinho também não tava com muito, né? O pessoal não tava confiando muito não, né? Bem fraco. Eu achei o time que circulava a bola demais e não era tão incisivo. E a turma já está numa idade já um pouco mais avançada perante, por exemplo, ao Cruzeiro e ao América. Me chamou a atenção a batida do Cadu, camisa 9 do Atlético. De onde é o Cadu? Cadu, que é de Divinópolis. Que é de Divinópolis. Eu chamo atenção para essa batida, mas ele já vem fazendo isso até num clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, no início do ano passado, de 2022. Ele fez essa mesma batida e o Atlético venceu a equipe do Cruzeiro por 2-1 no clássico mineiro. Mas essa é uma situação eu acho que vai rolar a batida agora. Vai bater? Não, senão a gente fica aqui até... Não vai... Só avisar lá o Masterchef que não vai ter hoje, que o... Não, ela vai aparecer. O André me deu como destaque aqui, vou chamar a atenção vamos seguir aí. Dessa batida aí. Só caiu da Atena, agora já caiu da Atena. Olha lá, tá vendo? Ele não toma distância, ele coloca a bola do lado,
e já vai. Mas quando o time é legal, é legal. Ale, você deixaria seus jogadores Não, na época se ele de guardar, profissional? botar a bola dentro da casinha, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, quando tem gente que tem equipe que faz a escolha de ir pra Copinha pra ganhar a Copinha. E aí joga pros caras mais velhos. E tem outros que não. Os mais velhos já estão jogando o campeonato estadual, como é o caso do Flamengo. E os mais novos têm a oportunidade de aparecer e ganhar rodagem. No caso do Galo, os caras são mais velhos e também não são competitivos. Então aí é uma coisa para dar uma olhada com mais carinho. Inclusive, não sei quem que falou lá, outro dia na Rádio Tatiaia, que eles vão reformular toda a base lá. Não, precisa, né? Precisa. Então, Nesse time da Copinha não salva ninguém. Pra mim. Não, isso é o Sim, fim. é mesmo? Pra mim, isso é o fim do mundo. Porque quem não quer jogar com a 9 ou com a 5 no Galo, todo mundo quer jogar. Todo mundo, exato. Entendeu? Então tem que ver o que está acontecendo lá, porque a base do Galo, ela tem sido boa para alguém, não pro Galo. Para alguém tem sido boa. Então eles já falaram aí, deram uma nota oficial que vai mudar tudo lá. E hoje à noite, 19h30, o Cruzeiro enfrenta o Sport pela Copinha. Sport que eliminou o Corinthians, hein? Tem toda essa questão. E, Rafa, Cruzeiro que tá jogando com uma turma bem mais jovem, né? Bem mais jovem. O Cruzeiro tem vários jogadores que poderiam estar na Copinha, tem 2 na seleção disputando o Sul-Americano, tem jogadores se recuperando, tem jogadores treinando com o time profissional, então tem vários jogadores. O Cruzeiro optou mesmo por estar indo com o time mais jovem nessa ideia de revelação de jogadores. Hoje enfrenta um adversário que fisicamente é bem superior, o torcedor que vai assistir vai anotar, os jogadores do esporte são muito maiores. O time tem sentido muito isso fisicamente, porque eles estão na transição do sub-17 para o sub-20, a grande maioria. Então o time tem sentido muito. Esses jogos de 2 em 2 dias, o time jogou sábado, joga na segunda, o time tem sentido muito. Então eu acho que o maior adversário do Cruzeiro hoje é realmente essa questão física, né? Fisicamente tá pesando muito o esporte. É um time, mas eu acredito ainda bastante, porque o Cruzeiro tem se mostrado muito técnico. Boa. Olha só essa cena, que bacana que foi, né? Por conta de uma briga no clássico contra o Furacão, o Coritiba foi punido com a perda de um mando de campo. Mas a decisão foi revertida e liberaram a entrada de mulheres e crianças de até 12 anos lá no Couto Pereira. Vamos ver as imagens? Valor, você chegou a acompanhar essa repercussão aí nas redes sociais? Só mulheres no Couto Pereira para pagar essa punição. E ficou bonito, né? Ficou bem bacana. No Twitter, né? Isso aí realmente esteve bastante em evidência, né? É uma medida diferente, né? Eu sou sempre um esperançoso, eu sou sempre um otimista, viu, Elton e amigos, de que esse ano, né, a gente possa ter cenas mais agradáveis nas arquibancadas do que no ano passado. Eu vi isso acontecer na Turquia. Eu acho que os Escoralico, tá vendo o programa? Tá sim. Ô, Escoralico! Já teve na Turquia e eu acho que é uma medida muito saudável, cara, porque evidentemente que essa galera que tá aí, que gosta de futebol, não tem nada a ver com as barbaridades que aconteceram. Sim. Então acho muito justo, gostaria de ver essa cena mais vezes, quer dizer, se fosse no mundo ideal, você não teria punição, né? Isso. E Mas ela aconteceria, né? se tivesse punição, que fosse tomada esse tipo de medida, que eu acho bem bacana. Bacana mesmo, foi bonito de ver, né, Thiago? Nossa, cena muito foda. Desculpa a palavra, mas cena muito legal, Não, cara. desculpa não, irmão. Você tá meio-dia na TV aberta. Um E você e-mail, deve, se o Escoralico tiver... E por falar em 1h30, tá chegando a hora da gente bater. Ô, Rafa, eu quero te agradecer demais. Obrigado. Valeu, parabéns pelo Se o trabalho. Escoralico tá vendo, Ale, bom te ver. já te despede do Thiago Passeio. Já decidi da turma aqui. Amanhã a gente está de volta no mesmo bate-horário, a partir de 12h30. É muito o Tá quê? aqui. Bate-horário! Não, o que ele falou, Muito legal. Muito legal. É sempre legal. Beijo pra vocês. Tchau, abraço, até amanhã.